Hora de entrar em forma, mexer o esqueleto, sair do sedentarismo, claro, com saúde, boas dicas toda terça-feira. Hoje tá pago. Fazer como a nossa querida repórter Cindy Lopes, que está se movimentando, inclusive já está aí numa rotina fitness top, 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 mas claro, para a gente continuar aqui, né, com essas dicas maravilhosas para os ouvintes, temos ele aqui na ponta da linha hoje conosco, o Bruno Rafael, que já chega com o seu. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Vamos falar sobre um tema que essa semana foi muito procurado nas minhas redes sociais, por isso a gente decidiu trazer aqui para abordar nessa terça-feira. O assunto é a busca do corpo ideal e o uso de suplementos emagrecedores. Isso de fato, Bruno, existe? Os suplementos emagrecedores? Bom, Thaís, na verdade, esses suplementos emagrecedores, eles não são tão bem emagrecedores assim, essa aqui é bem da verdade. Eles ganharam esse nome em virtude da grande mídia, né, em virtude de todo o trabalho comercial que as indústrias, né, fabricantes e vendedoras desses suplementos nutricionais fizeram. Se a gente for realmente levar ao pé da letra de forma clínica, não existe nenhum suplemento ou até alimento emagrecedor. Só que isso já está um tanto enraizado na cabeça do brasileiro, né? Que tal suplemento, tal substância, aquela vai fazer a diferença na vida das pessoas. Aquela substância que vai fazer essa pessoa emagrecer, e a gente já sabe que não é bem assim, né? Não é bem por esse lado, né? Mas, de fato, existe algum medicamento que pode auxiliar, como você acabou de dizer, no emagrecimento, mas que seja indicado para alguma pessoa que necessite fazer a perda de alguns quilos, enfim, e tenha essa prescrição médica? Bom, nós temos os medicamentos, né, que a gente vai falar um pouquinho depois aqui na nossa coluna. Mas os suplementos nutricionais, eles não necessariamente são indicados por médicos. Eles podem ser indicados por uma especialidade médica, que é a nutrologia, né? Mas eles são muito mais comumente e têm muito mais respaldo técnico e jurídico a sua prescrição pelos nutricionistas. E isso é uma coisa que a gente deve trazer aqui de informação para os nossos ouvintes, que é exatamente a diferença entre o nutricionista e o nutrólogo, né? O nutrólogo é um médico especialista em nutrologia e o nutricionista é o principal profissional indicado para a prescrição de dietas e principalmente de suplementos nutricionais. Quando a gente fala de prescrição de suplementos, principalmente os conhecidos vulgos emagrecedores, os nutricionistas é que são os profissionais responsáveis por essa prescrição. Hoje nós temos no mercado alguns suplementos, como a própria cafeína, né, alguns suplementos à base de estimulantes, de efedrina, enfim. Entretanto, esses suplementos, sozinhos, eles não são capazes de gerar de forma satisfatória resultados para quem busca emagrecimento. Então, quando a gente fala que o suplemento poderá, né, o suplemento nutricional poderá auxiliar nesse processo de emagrecimento, é muito mais uma questão de quando há ausência de algumas dessas substâncias no plano dietético desse nosso aluno, desse nosso paciente. Então, muitas pessoas, por exemplo, acabam não fazendo uma alimentação adequada em proteínas. E, por exemplo, hoje, se a gente for pegar ao pé da letra, a proteína é um grande macronutriente que auxilia no processo de emagrecimento. Então, tudo isso vai estar dentro do plano dietético que o nutricionista vai passar. Mas lembre-se, suplemento emagrecedor mesmo ainda não existe. E então o Ozempic, ele encaixa nessa situação toda como um suplemento então, Bruno? Você poderia explicar para a gente sobre essa fórmula, o Ozempic? Bom, Alex, o Ozempic ele não é um suplemento, ele não pode ser considerado um suplemento porque ele é um medicamento, né? Então o Ozempic ele é um antagonista de um hormônio chamado GLP-1,
que atua diretamente no intestino. Então, esse análogo, né, dessa substância, ela auxilia no controle da glicemia sanguínea. Então, uma coisa que poucos dos nossos ouvintes sabem, mas que muitos chegaram a me questionar essa semana nas redes sociais, é que o Ozempic ele é um medicamento utilizado para tratamento da diabetes. E a nível off-label, ou seja, o que é off-label para os nossos ouvintes? Off-label seria assim, por tabela, né? Ele vai auxiliar também no processo de emagrecimento exatamente por esse controle da glicemia, por essa diminuição da resistência glicêmica, e isso fará com que as pessoas que fazem o tratamento com esse medicamento, principalmente as pessoas que têm diabetes e que não conseguem, por alguma questão, utilizar medicamentos de metformina, por exemplo, utilizam o Ozempic. É importante lembrar, apesar da fama do Ozempic hoje, né, ele ter explodido aí nas redes sociais principalmente, que o tratamento com a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, é um tratamento relativamente caro, né? E também é importante trazer informação de que o resultado para o emagrecimento, ele é considerado satisfatório, principalmente pelos artigos científicos, mas quando a gente pega de forma geral, esse emagrecimento, ele é um emagrecimento considerado pequeno, frente ao custo do tratamento, e principalmente se você não for diabético, né, não tiver nenhuma dessas alterações metabólicas e quiser realmente utilizar esse medicamento só para emagrecimento. E é importante lembrar que todos os artigos científicos que falam do Ozempic sempre lembram que, além da utilização desse medicamento, é importante se fazer um bom plano dietético e exercício físico. E o questionamento que sempre fica entre nós, pesquisadores, treinadores, é que, será mesmo que eu preciso desse medicamento? E se eu tirar o medicamento e continuar somente com um bom plano dietético e o treinamento? Será que isso vai ser satisfatório no processo de emagrecimento? Isso também é uma coisa que nossos ouvintes precisam levar em consideração. Bruno Rafael, a gente está num assunto muito importante, inclusive tem aqui um X ouvinte, não vou dizer que se é homem ou se é mulher, X ouvinte, mandou aqui uma mensagem agora há pouco no WhatsApp e falou que para emagrecer fez uso de laxante, tá? Laxante, usou laxante porque ouviu aí alguém dizer que laxante ajudaria no emagrecimento e obteve aí de repente um resultado bom, só que se tornou dependente e acabou contraindo complicações intestinais. Bruno, gostaria que você alertasse aí para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, para os nossos ouvintes, que ouviram alguém falar que tal remédio, que tal exercício, que tal tratamento ajuda a combater aí as gorduras e ajuda no emagrecimento. Por favor, dê esse alerta aí para essas pessoas que estão pensando em querer fazer essa besteira na vida. Porque essa pessoa aqui que mandou mensagem reconheceu que fez uma besteira grande na vida. Bruno. Bom, Alex, é importante lembrar que emagrecer é diferente de perder peso. Você pode perder peso de diversas maneiras. Além de perder gordura, você também pode perder líquido, você também pode perder massa muscular, você pode perder massa óssea, inclusive. E isso tudo, né, considerado dentro do que nós chamamos de peso, dentro da sua massa corporal. Emagrecer é perder gordura. Então, quando você pensa que a utilização de substâncias como laxante, por você perder peso, está necessariamente ou diretamente ligada ao processo de emagrecimento, isso é um pensamento errôneo, tá bom? Você vai sim perder peso em virtude de diversas perdas que você vai ter do seu corpo, entretanto, não é dessa forma que você deve buscar esse processo de emagrecimento. E isso também vale para as pessoas, por exemplo, que vão para a academia, Alex, você falou de exercícios, que vão para academias com roupas pesadas, né, casacos, muitas pessoas utilizando há um tempo atrás aquele papel filme, né, um papel plástico, para fazer com que o corpo perdesse mais líquido, né, para a gente suar mais.
E essa questão também é um problema, porque quando você sua mais, você desidrata mais, você perde mais sais, você perde peso sim por perder líquido, entretanto você não emagrece. Quando você toma água ou toma algum outro líquido para se reidratar, esse peso ele vem novamente para o seu corpo. Então, como você falou, tomem cuidado com esses tratamentos milagrosos que prometem que vão te fazer perder peso e principalmente emagrecer de forma muito rápida. Se aparecer alguma coisa assim para você, perca 10 quilos em uma semana, dieta nova que vai fazer você perder tantos quilos em poucos dias. Fuja, que é cilada. Não tem nada que a literatura científica hoje fundamente para que isso seja realmente um processo saudável, né? Um processo que tenha segurança. Nós não temos nada na literatura que nos tragam isso. O processo de emagrecimento é um processo que exige constância e tempo, né? Um tempo de médio a longo prazo, principalmente dependendo da condição atual da pessoa. Esforço e dedicação, Bruno, ajudam bastante. Mas antes da gente concluir, eu sei que seu tempo é bem corrido, mas como tenho a oportunidade, vou perguntar aqui, com relação a um auxílio também, o suplemento de cafeína que promete acelerar o metabolismo, também pode auxiliar no emagrecimento para quem deseja eliminar os quilos, perder peso, enfim, ter essa vontade praticando atividade física? Bom, o suplemento de cafeína, ele é um suplemento que ele vai gerar um certo estímulo ao seu corpo. Então, o suplemento em si, ele não vai trabalhar diretamente no tecido de gordura, mas ele vai deixar o corpo mais ativo, vai deixar o corpo mais disposto para que, durante o processo do treinamento, você consiga render mais do que se você estiver, por exemplo, num dia cansado, onde seu rendimento vai baixar bastante durante o seu treinamento. Então, o suplemento de cafeína, ele vem como um estimulante. Você poderá render bem melhor, enfim, e ter resultados satisfatórios. Entretanto, é importante lembrar que esse uso desse suplemento, ele só deve acontecer nos dias que você realmente estiver mais cansado, que você não estiver rendendo bem. Por outro lado, se você estiver num bom dia, né, sem a necessidade dessa suplementação, você pode treinar sem o uso. Com certeza, Bruno, os nossos ouvintes devem ficar agora com muito mais dúvida, querer conversar com você por muito mais tempo, e a gente tem um tempo bem apertado aqui. Na próxima semana tem mais Hoje Está Pago. Por hoje, quem tiver interesse, busca o Bruno Rafael nas redes sociais. Quais os endereços, Bruno? Bom, Thaís, o @BrunoRMRodrigues e o @Instituto Bruno Rodrigues está sempre disponível para os nossos ouvintes mandarem as dúvidas para a gente trocar ideia e trazer aqui para toda terça-feira a gente ter um papo bem legal sobre saúde e qualidade de vida. Então, por hoje está pago, Bruno. Até a próxima semana. Tchau, tchau.